Você conhece o gênio, mas conhece o fracassado? Antes da glória, Albert Einstein enfrentou o silêncio devastador de uma porta fechada. A palavra reprovado ecoava em sua mente. O jovem de olhar profundo não era o prodígio que o mundo esperava, mas um estranho. Todos o viam como alguém sem futuro. Naquela rua fria e nublada, o peso do fracasso parecia esmagar qualquer centelha de esperança em seu peito. Pensamos no Einstein idoso, o gênio de cabelos brancos, mas em sua juventude ele era apenas um homem deslocado em salões sociais barulhentos. Enquanto outros riam e conversavam, ele permanecia à margem. O sentimento de alienação era sua única companhia constante naquele mundo de aparências. Desde a infância, seus pais observavam com angústia. Albert demorou a falar, e o silêncio do filho gerava dúvidas cruéis sobre sua capacidade mental. Enquanto o mundo via apenas um menino calado, em sua mente, partículas de luz e formas geométricas começavam a dançar em uma sinfonia invisível. A escola era uma prisão de regras rígidas. Professores autoritários exigiam memorização, mas a mente de Albert já viajava além das paredes daquela sala. Ele se perdia no balanço de um pêndulo ou no brilho das estrelas. E se o tempo pudesse parar? Ele se perguntava em segredo. Sua rebeldia intelectual não passava despercebida. O professor severo não via genialidade, via apenas um aluno insolente que ousava questionar a autoridade do ensino. A expulsão foi inevitável. Einstein caminhava pelos corredores vazios, sob o peso do desprezo, sentindo que seu lugar não era entre aqueles livros empoeirados. O golpe final veio com o documento oficial. Suas mãos tremiam sob a luz fria ao ler o veredito que parecia encerrar sua carreira científica. Reprovado, o mundo fechou as portas para o jovem Einstein. Ele abaixou a cabeça, cercado pelo vazio. Será que este era realmente o fim? Acompanhe a parte 2 para descobrir como o maior fracasso de Einstein se transformou no maior triunfo da história da ciência moderna. Mas foi exatamente nesse momento de escuridão que tudo mudou para sempre. Einstein percebeu que o sistema educacional tradicional não era o seu lugar. Ele decidiu então trilhar um caminho perigoso e solitário. Estudar sozinho, sem as regras rígidas da academia, sem os limites impostos pelos professores, sem ninguém para dizer o que era impossível. Ele se tornou um mestre de sua própria mente. Imagine a cena: um jovem funcionário de um escritório de patentes, gastando suas horas vagas mergulhado em pilhas de papéis, enquanto o mundo lá fora não tinha ideia da revolução que estava sendo gestada. Até que um dia ele se fez uma pergunta que parecia absurda, quase infantil. E se eu pudesse viajar em um raio de luz, o que eu veria? Essa pergunta simples, nascida da mais pura curiosidade, começou a desmoronar séculos de certezas científicas. Ela mudou a nossa compreensão do próprio tecido do universo. Em 1905, o ano que ficaria conhecido como o Ano Miraculoso, Einstein fez o que todos julgavam impossível. Ele não apenas questionou as leis de Newton, ele as expandiu. Nesse período, ele provou algo que desafia o nosso senso comum até hoje, que o tempo não é algo fixo ou absoluto. O tempo não corre igual para todos. Ele é elástico. Ele pode esticar ou encolher dependendo de quão rápido você se move pelo espaço. Imagine isso: duas pessoas partindo do mesmo ponto podem viver tempos diferentes. O relógio de uma pode bater mais devagar que o da outra. Hoje, mais de um século depois, a nossa vida moderna depende inteiramente dessa descoberta. Sempre que você usa o GPS do seu celular, você está usando
as equações de Einstein. Sem a teoria da relatividade, os satélites no espaço estariam desincronizados e o sistema de localização falharia. Toda a nossa tecnologia aeroespacial, a exploração do cosmos e a física moderna. Tudo começou com aquela pergunta solitária no escritório de patentes. Mas não se engane, Einstein não era um semideus perfeito. Ele falhou inúmeras vezes. Ele cometeu erros matemáticos, foi ignorado por seus pares e enfrentou o ceticismo de uma comunidade científica que o via como um estranho. E mesmo assim, contra todos os prognósticos, ele continuou. Ele nunca parou de questionar, mesmo quando as respostas pareciam impossíveis de alcançar. O que realmente fez de Albert Einstein um gênio não foi uma inteligência sobrenatural ou um dom divino. Foi a sua incansável, quase obsessiva, curiosidade. Foi a coragem de ser o burro da sala. De ser aquele que faz as perguntas erradas para o sistema, mas as perguntas certas para o universo. Então, agora eu deixo essa pergunta para você refletir, e se você também estiver sendo subestimado neste exato momento. E se as suas falhas forem apenas o combustível para algo maior? E se o próximo Einstein for você? O universo não pertence aos que têm as respostas prontas, mas aos que têm a coragem de perguntar. Nunca pare de questionar. Se essa jornada pela mente de um dos maiores nomes da história te inspirou, não saia daqui sem deixar o seu like. Inscreva-se no canal, ative o sininho, pois temos muitas outras histórias de mentes que mudaram o mundo para compartilhar com você. Até a próxima descoberta.